Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselmann e trago para você, a partir de agora, a principal notícia do dia. Não se fala em outra coisa, gente. O terceiro dia de sessões do Supremo do julgamento do núcleo 1 da organização criminosa que tentou um golpe de Estado aqui no Brasil. E já são 2 votos a 0 pela condenação de Bolsonaro e os outros 7 réus da trama golpista. Alexandre de Moraes, o ministro relator, e também o ministro Flávio Dino votam pela condenação. Eu vou detalhar para você como foi o voto de cada um deles, o que tem nos bastidores, o que deve acontecer amanhã e como esse julgamento deve chegar até sexta-feira. E olha que eu não erro. Eu vou trazer para você os detalhes a partir de agora. Gente, Alexandre de Moraes fez um longo voto, quase 6 horas de apresentação do voto dele, porque ele fez questão de explicar cada ponto do relatório. Era uma coisa impressionante. Qualquer criança de 7 anos conseguia entender o que o ministro quis dizer. Por quê? Porque ele detalhou o encadeamento dos fatos desde meados de 2021 até o dia 8 de janeiro, o fatídico dia 8 de janeiro, em que todo aquele gado golpista invadiu Brasília e destruiu tanto o Supremo, quanto Câmara, quanto o Palácio do Planalto, né? A gente viu ali todo mundo, aquela gente toda incentivada por Bolsonaro, gente que estava nos acampamentos golpistas montados em frente aos quartéis generais ali de Brasília, né? E também por outros cantos do Brasil. E em meio a toda a pressão que está acontecendo pela oposição, o Alexandre de Moraes foi muito duro. Aliás, ele já mostrou que, ó, tá uma banana para a oposição, tá pouco se ligando para a oposição. Né? E já com a perspectiva clara de uma condenação de Bolsonaro, a defesa dele começa já a articular o pedido de uma prisão domiciliar. Né? E eu trago para você mais detalhes aí nos próximos dias em relação a isso. Agora, o ministro Alexandre de Moraes deixou muito claro que o grupo queria se perpetuar no poder independente do resultado da eleição. Então, por isso, houve essa articulação a partir de 2021. Eu só tenho um ponto a divergir com o ministro, porque o ministro fala dessa articulação a partir de meados de 2021 até o 8/1. Na verdade, essa articulação, ainda que num esboço, ainda que muito no mundo das ideias, começou já em meados de 2019, como eu já denunciei, inclusive à época, ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Mas ali não se conseguiu muita materialidade do fato. Havia uma informação, havia algumas pessoas que eram testemunhas dessa reunião, né? Eu levei ao ministro Dias Toffoli, mas se conseguiu materialidade a partir de meados de 2021, até porque os ataques ao sistema eleitoral, os ataques às urnas eletrônicas, o chamamento de estados de exceção eram coisas públicas feitas por Jair Bolsonaro. Ele não podia estar em cima de um caminhão de som que já ia ele atacar não só o Supremo, como Alexandre de Moraes, mas dizer que as Forças Armadas fariam a vontade do povo. E muita campanha nas redes sociais pelo artigo 142, vocês devem se lembrar disso. Quem está no Twitter, pelo menos, né, no X, deve se lembrar muito disso. No Facebook também, muita campanha pelo artigo 142. E o Gabinete do Ódio, essa organização criminosa que atuou durante a eleição, atuou durante o governo Bolsonaro e continua atuando nas redes sociais, essa organização criminosa virtual, sempre estimulando muito essa questão do golpe, essa questão do artigo 142. O Alexandre de Moraes, como eu disse para você, fez um relato muito histórico. Ele encadeou ponto a ponto, data a data, falou de toda a preparação da trama golpista, passou por discursos, reuniões, posicionamentos em atos públicos, sempre desacreditando as urnas, o Bolsonaro e sua gangue, e ele falando de manipulação de votos. Moraes mandou alguns recados importantes, e o Flávio Dino também, e eu vou detalhar para você. Alguns dos recados aí do Alexandre de Moraes foram para Trump e para o moleque Eduardo Bolsonaro, né? E foi muito engraçado que o Flávio Dino também mandou um recado para o Trump, que eu achei melhor ainda que o do Alexandre de Moraes, eu detalhe para você daqui a pouco, né? Mas o Alexandre de Moraes deixou bem claro que o Brasil é soberano, que o poder, o STF é o soberano, que o poder judiciário é soberano, né? Está dentro da Constituição, então cada poder tem o seu espaço, eles devem ser independentes e se relacionar entre si, segundo a nossa Constituição, e deixou isso muito claro aí para quem quer fazer uma intervenção no nosso país. Ele citou, uma coisa que ele chamou bastante atenção foi aquela reunião com embaixadores, em que o Bolsonaro chamou vários embaixadores de vários países para falar da urna eletrônica e levantar vários pontos com notícias falsas, com fake news, com montagens, inclusive, era montagem de vídeos e montagens de imagens,
para atacar as urnas eletrônicas. E disse o Alexandre de Moraes que a reunião com os embaixadores tenha sido aí um dos momentos de maior entreguismo nacional. Mas ele não acharia que teria uma coisa pior, né? Que o Brasil, que houve no Brasil, está havendo no Brasil a tentativa do retorno de uma colônia, mas dessa vez do Brasil não ser colônia de Portugal, mas dos Estados Unidos. Ele só não citou o país, os Estados Unidos, mas deu um recado muito claro. Como eu disse, voto didático, muitos slides, cronologia dos fatos, só não entendeu quem não quis, gente. O 8/1 foi a conclusão da tentativa de poder. Mas Alexandre de Moraes deixou muito claro que a organização criminosa começou a trabalhar em meados de 2021 e essa conclusão aconteceu no fatídico 8 de janeiro. A Orcrim teve clara intenção de destituir os poderes constituídos, em especial o Supremo, também tentar impedir ou depor o governo legitimamente eleito em 2022, no caso o governo do Lula e do Alckmin. O Jair Messias Bolsonaro, segundo Alexandre de Moraes, exerceu a função de líder da estrutura criminosa. Aí é que mora um ponto muito importante. Presta atenção. Quando o Alexandre de Moraes fala que o Bolsonaro foi o líder da organização criminosa, cita todos os crimes, né? Mas essa de liderar a organização criminosa, que cometeu todos os crimes que eu já citei para você, ele imputa mais um peso a Jair Bolsonaro. Isso quer dizer que a pena dele deve ser maior que a dos outros réus condenados, ainda que todos sejam condenados pelo mesmo crime. Já houve uma diferença de Flávio Dino em relação à dosimetria da pena, e eu já falo para você sobre isso. Mas quando ele trata o Jair Bolsonaro como que ele é líder da organização criminosa, né? Ele diz, Jair Bolsonaro tem um crime mais robusto, mais estruturado que os outros que participaram da organização criminosa. Né? E aí segue Alexandre de Moraes dizendo que houve ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para seguir com o seu intento autoritário de poder. Né? Então, esse núcleo central, né, da trama do golpe, né, julgado, tem o Ramagem, o Anderson Torres, o Augusto Heleno, o Braga Neto. Essa turma aí pressionou, aliás, o Braga Neto pressionou muito as forças militares, junto com Paulo Sérgio Nogueira e o Almir Garnier. Mauro Cid, réu colaborador, né, teve aí a sua colaboração, segundo disse o próprio Alexandre de Moraes, como um fato importantíssimo para a investigação. Então, o Alexandre de Moraes corroborou a colaboração premiada de Mauro Cid, diz que depois vão discutir a questão de redução de benefícios, né? E toda hora o Alexandre de Moraes dizia: Jair Bolsonaro, chefe de uma organização criminosa que tentou tomar e perpetuar o poder no Brasil aplicando um golpe de Estado. Segundo ele, como a gente já sabe, como eu já disse para vocês, essa estrutura dessa organização criminosa foi muito sofisticada, usando toda a estrutura do Estado brasileiro com a intenção de ficar no poder ad eterno, exatamente como um golpe militar, exatamente como aconteceu em 64, quando os militares deveriam ficar 21 dias e acabaram ficando 21 anos, né? Foi isso que aconteceu. Então, houve muito questionamento, o ministro Alexandre de Moraes falou muito isso, né, do resultado das eleições, né, que eles usaram muito as táticas militares em razão de muitos réus integrarem as Forças Armadas e áreas especiais das Forças Armadas, então para tentativa de golpe, punhal verde e amarelo, Copa 22, para quem não se lembra, o punhal verde e amarelo é o plano para matar autoridades, executar autoridades. Gente, a gente está falando de morte de autoridades, entre elas o próprio Alexandre de Moraes, o presidente Lula, né, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, porque para o grupo golpista não adiantava matar o Lula apenas porque o Alckmin assumiria, então tinha que matar o Lula e o Alckmin, né? Olha como é que chega a cabeça desses criminosos. E também o Alexandre de Moraes, que estava presidindo o TSE na época, o órgão eleitoral, que inclusive condenou o Bolsonaro a ficar inelegível até 2030. Então, Bolsonaro foi condenado pelo TSE, presidido por Alexandre de Moraes, que estava na lista dos mortos, dos executados. E só não aconteceu o assassinato de Alexandre de Moraes porque os kids pretos, né, perderam o time no dia em que saíram para fazer a execução. É importante dizer que Jair Bolsonaro se reuniu com integrantes do Estado
para aplicar esse golpe e tentativa de ruptura do Estado Democrático de Direito. Com um objetivo muito claro, né? Abolir o Estado Democrático de Direito, aplicar um golpe do Estado, a estratégia da organização criminosa comandada por Bolsonaro, segundo o Alexandre de Moraes, tipificou o delito de coordenar os ataques de maneira ampliada ao judiciário, com graves ameaças ao STF e ao TSE, colocando em dúvida a lisura das urnas eletrônicas. E o próprio TSE, a gente lembra muito disso, e obviamente, né, o Alexandre só faltou jogar assim na cara, né, de todo mundo que as provas não deixam dúvidas da relação desses réus todos, Bolsonaro, mais 7 réus, né, com o próprio Bolsonaro, líder da organização criminosa. Então, a relação dos 7 réus com o líder da organização criminosa, Jair Bolsonaro. Os réus, portanto, segundo o Alexandre de Moraes, praticaram todas as infrações penais indicadas pela Procuradoria-Geral da República. Todas as infrações penais, ou seja, os crimes que eu li aqui para você, né? E tudo isso somando 9 fora, penas máximas, 43 anos de prisão, no que no caso do Bolsonaro será agravado pelo que disse o ministro Alexandre de Moraes, por além de todos os crimes, ele ainda ser o grande líder da organização criminosa. As maiores penas devem ficar com Braga Neto e Jair Bolsonaro, sem sombra de dúvidas, pelo que eu ouvi hoje nos votos, tanto do ministro Alexandre de Moraes, quanto no voto do ministro Flávio Dino, né? O ministro Flávio Dino, gente, teve um voto brilhante. Foi um voto mais curto. Ele não leu o voto, ele foi falando, discorrendo sobre o voto e acabou lendo só a conclusão, tá? Começou dizendo que o julgamento não era das Forças Armadas, apesar de ter vários integrantes ali das Forças Armadas. Ele diz que as Forças Armadas dão muito orgulho ao Brasil, e é bem verdade, tanto que o golpe não se consumou porque o chefe do Exército e o chefe da Aeronáutica disseram não ao golpe, porque senão o golpe teria se consumado, apesar da incompetência, né, do Jair Bolsonaro. E ainda bem que ele é incompetente, porque não foi por falta de motivação, não foi por falta de articulação, foi por falta de competência que o golpe não se consumou e que hoje nós temos ainda a nossa liberdade. Alexandre de Moraes, goste você ou não, queira você ou não, é o guardião da democracia brasileira. Flávio Dino disse que não é normal que a cada 20 anos nós tenhamos eventos de tentativa ou de ruptura, de tentativa de ruptura do tecido constitucional. E ele fez um aparato histórico, assim, fez uma lembrança histórica das tentativas de golpe desde o Império. Flávio Dino deixou claro que é totalmente descabida a anistia. Aqui eu quero parar para a gente discutir. Presta atenção. Enquanto estava acontecendo a leitura do voto do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, a oposição estava se articulando para fazer a votação da anistia online de qualquer jeito, pegando no pé, né, do presidente da Câmara, o Hugo Mota, pressionando rede, pressionando aquele povo todo, botando gado todo para falar sobre isso e blá, 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 blá. Flávio Dino vem e dá uma voadora no peito dessa gente, mas uma voadora no peito da oposição sem tamanho. Eu nem sei se ele já fez alguma arte marcial, mas ele deu uma voadora sem tamanho. Olha que eu já tive as minhas ressalvas ao Flávio Dino. Eu já o critiquei como governador, mas eu vou dizer para você que como ministro, ele está sendo, assim, ministro do STF, ele está sendo irretocável. O voto dele, repito, foi brilhante, brilhante, né? E aí ele entra já falando da anistia, né, ali em meados do voto dele, diz o seguinte: não existe anistia para esse tipo de crime, que é o de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Pau na oposição, né, que está querendo tramar um golpe. Tipo, o Supremo julga, a oposição vai lá, aplica uma anistia para esse bando de bandidos que queriam acabar com a democracia brasileira, acabar com a Constituição brasileira, fechar os poderes brasileiros, constituir um gabinete de crise, né, para voltar o Bolsonaro como chefe do Estado maior, né, é isso que ele queria, né, do Estado brasileiro. E aí o Flávio Dino já disse, olha aqui, ó, tira o cavalinho da chuva. Pode tirar o cavalinho da chuva que não tem possibilidade de uma anistia ser constitucional, uma vez que o atentado era contra a democracia. O atentado era contra a democracia, prevista na Constituição brasileira. A Constituição brasileira é a base da nossa democracia. E o STF é o guardião da Constituição brasileira. Então, o que o Flávio Dino está querendo dizer é o seguinte: você não pode usar a nossa Constituição brasileira
para simplesmente anistiar um golpe que seria dado na Constituição brasileira, na democracia brasileira. É simples assim. Então você não pode, eu não vou usar o Estado, eu quero abolir o Estado Democrático de Direito, mas agora eu uso o Estado Democrático de Direito, eu uso a Constituição, eu uso o Poder Legislativo para dizer que a democracia agora vale. Então não tem anistia para golpista, não tem, acabou. Não tem conversa. E ele foi tão perspicaz no voto dele, olha, Flávio Dino, parabéns, eu preciso aplaudir. Ele foi tão perspicaz no voto dele que ele trouxe uma série de votos de vários ministros falando exatamente isso, que não pode haver anistia para crimes que sejam aplicados contra o Estado Democrático de Direito, inclusive um voto do ministro Luiz Fux, que é quem estava com um beiço desse tamanho durante a mal-humorado, azedo, estava todo azedo, mal-humorado, teve ali um diz-que-me-diz-que com o Flávio Dino, porque não queria, já avisou que não quer ser interrompido na leitura do voto dele, blá, 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 aquela coisa toda, ele estava lá com um beição grande, né? Mas o Flávio Dino já contra-argumentou o que ele sabe que o Fux vai dizer. Porque o Fux vai dizer, não, tudo bem, olha, vamos aqui uma peninha menor, não foi tão grave assim, eles só quiseram abolir o Estado Democrático de Direito, dar um golpe de Estado, matar ministro, matar o presidente, matar o vice-presidente. O que é isso, gente? Isso é bobagem, não é nada, que besteirinha. Vamos aplicar uma penazinha aqui de uns 4 anos de cadeia, trocar por cesta básica. Eu estou exagerando aqui, óbvio que ele não vai chegar nesse ponto, mas ao que tudo indica, ele deve propor uma pena muito menor. Né? E, obviamente, pelo que tudo indica, também se posicionar caso a anistia passe. Vai parar no STF, se posicionar talvez a favor de uma anistia. O Flávio Dino já desmonta os argumentos do próprio Luiz Fux. Né? Então, melou a expectativa dos golpistas na Câmara. Babau. Né? E o Flávio Dino foi seguindo, dizendo que não houve só a preparação, houve os atos executores do golpe, um emendado no outro, e aí ele vai lendo, né? Lendo não, ele vai falando do seu voto, ele nem lê, ele vai falando do seu voto. E ele diz o seguinte, olha, presta atenção, o nome do plano era Punhal Verde e Amarelo, não era Bíblia Verde e Amarela, né? Como todo mundo diz, os bolsonaristas mais radicais. Não, eram velhinhas com bíblias na mão, no dia 8/1, as coitadinhas com a bíblia na mão lá, falando, ó, Jesus, né? Não. O nome do plano é para matar. Punhal verde e amarelo, não bíblia verde e amarela. Né? Os acampamentos em quartéis, tanques de guerra desfilando, fechamento de rodovias federais, tentativa de fechar aeroportos, a bomba que estava num caminhão de combustíveis para explodir perto do aeroporto de Brasília. Né? Deixou muito claro o ministro Flávio Dino que não foi mera cogitação, houve ato executório para colocar o plano de golpe a todo vapor. Também falou da delação de Mauro Cid, né? Porque o PGR lá puxou as orelhas do Mauro Cid, porque disse, houve vários depoimentos e tal. O ministro Flávio Dino disse o seguinte, olha, eu vi, revi, li, reli, e não houve diferença no que disse Mauro Cid, não Flávio Cid, no que disse Mauro Cid, nas suas várias, não delações, mas na sua delação em que ele teve que voltar para dar uma informação a mais, ou colaborar com uma informação a mais, ou coisa assim. Ele disse o que houve, o que as pessoas mais estão pegando no pé em relação a isso, inclusive as defesas dos outros réus, é o seguinte, mas sobre o dinheiro que foi levado para financiar os acampamentos golpistas e os kids pretos já no Copa 22, que é a execução do plano, né? O planejamento é Punhal Verde e Amarelo, a execução é Copa 22, né? Aí o Maurício falou assim, não, eu acho que o dinheiro, o dinheiro foi entregue na garagem, ou na biblioteca, ou perto da piscina, foi por ali. Só que quem conhece o Palácio da Alvorada sabe que a garagem do Palácio da Alvorada, a biblioteca e a piscina, o que separa aquilo ali são poucos passos. É tudo interligado. Aquele pedaço é interligado. Então eu já estive lá muitas vezes. Não é assim, a garagem está aqui, a biblioteca está lá no segundo andar,
né? A piscina tá X metros de distância. Não, é tudo grudadinho. Esse espaço específico. O palácio é muito grande, mas esse espaço específico, você sai da garagem, dá uns passinhos, está na piscina, dá uns passinhos, está na biblioteca. Então é natural que no meio do negócio ele, não sei se foi aqui, se foi ali, se foi acolá, mas o fato é que ele deu todos os detalhes de como foi entregue o dinheiro para financiar esse planejamento do golpe, né? E que as provas dadas pelo delator são compatíveis com as provas que foram adquiridas pela Polícia Federal, pela PGR nos autos, né? Aliás, ele deixou muito claro também que é importante lembrar que o Almir Garnier colocou as tropas à disposição do golpe de Bolsonaro e que ele é uma figura dominante na organização criminosa. De fato, ele e o réu Braga Neto ocupam essa função. Eles tinham o domínio de todos os eventos narrados nos autos e também as ameaças feitas a ministros do TSE. Por isso que eu acho que vai ficar, gente. Eu acho que até vai assim, Bolsonaro com a maior pena, porque é o líder da organização. Na sequência, Braga Neto com Almir Garnier, né? Vão estar ali também nessa. Porque um dos. E o outro general também, que fez o planejamento, né, do punhal verde e amarelo, né, que vai estar também ali no meio desse pacote. Já os outros talvez tenham uma pena um pouco menor, não sei. O fato é que Bolsonaro deve ter a maior das penas, né? E a colaboração do colaborador veio esclarecer os fatos então. Em relação ao Bolsonaro e Braga Neto, como eu disse, a dosimetria da pena deve ser muito alta pela culpabilidade. E o ministro fala muito isso, da culpabilidade. Da mesma forma, do Almir Garnier, do Anderson Torres e do Mauro Cid, se bem que o Mauro Cid vai ter os benefícios da colaboração premiada, a ver se ele vai ter todos os benefícios negociados, se vão tirar algum benefício dele. E aí ele diverge do Alexandre de Moraes num ponto. Ele diz que em relação ao Paulo Sérgio Nogueira, que é o ministro, o general ministro, que estava ali incentivando, estava ali fazendo papel de leve trás, mas que de repente mudou de ideia, ele estava indo num caminho, né, golpe, 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 golpe. Aí de repente deu um estalo na cabeça, ele foi para o caminho contrário. E foi para tentar demover, vendo o estado de tensão do país, tentar demover o Bolsonaro de aplicar qualquer tipo de golpe, outras medidas de exceção. E é o que o advogado dele, a defesa dele, defendeu muito ali no Supremo, né? E isso já tinha sido falado antes, né? E o próprio general do Exército também falou sobre isso. Então, tudo leva a crer que é verdade, que ele tentou demover o Bolsonaro. Inclusive, escreveu uma carta para o Bolsonaro, né, para apaziguar as coisas. Então, ele coloca o Paulo Sérgio Nogueira, o Augusto Heleno, o general Augusto Heleno, e o Alexandre Ramagem com uma participação de menor importância. Por que o Augusto Heleno teria menor importância, segundo o Flávio Dino? Porque ele foi perdendo espaço e ele não estaria em algumas reuniões fundamentais com militares e com Bolsonaro para articular o golpe de Estado. Então, ele não estaria, não foi chamado para algumas reuniões. Isso acendeu uma luz, assim, na cabeça do Flávio Dino. E o Alexandre Ramagem, por quê? Ele foi candidato e no último semestre, em que as coisas se intensificaram muito, ele já tinha deixado o governo. Então, ele tinha uma participação ainda menor, segundo o Flávio Dino. Né? Então, ele considera que a participação desses três, do Paulo Sérgio Nogueira, do Augusto Heleno e do Alexandre Ramagem, uma participação de menor importância. Logo, ele já indica que na dosimetria da pena, que deve acontecer na sexta-feira, né, será menor a dosimetria. Epa, que dei uma gaguejada agora. Será menor a dosimetria da pena para essas três figuras. E também mandou um recado a Donald Trump. Flávio Dino disse o seguinte: mas não é possível. Será que alguém acha que eu vou me intimidar com tweet? Será que alguém acha realmente que o ministro Supremo que chega aqui pensa que alguém chega à Suprema Corte? Será que alguém acha e vai se intimidar com a ameaçinha pela internet? Aí Alexandre de Moraes responde: o pateta, né? O pateta, a gente sabe quem é, Eduardo Bolsonaro. Então foi recado para Trump, foi recado para Eduardo Bolsonaro, foi recado para a oposição, voadora no peito da oposição, não vai ter anistia coisa nenhuma, porque se passar nesse projeto que é uma tentativa de golpe, é uma tentativa de consumar o 8 do 1, essa anistia,
o Supremo vai lá e vai, ó, simplesmente dizer é inconstitucional, porque é inconstitucional. Ai, grande dia, minha gente. Como diria aquele cretino do Bolsonaro, grande dia. Hoje eu comemorei com um cafezinho com um chocolate amargo, mas na sexta-feira, já com as penas aplicadas, a comemoração será com champanhe. É isso. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, vamos que vamos. Curte esse vídeo, espalha, compartilha. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal, que toda terça e quinta tem Jornal da Joyce, analisa com a principal ou as principais notícias do dia e muita análise e opinião. É isso, gente. Tchau, tchau.